Olá, estamos aqui mais uma vez para uma apresentação um pouco diferente. Algo que a gente tinha programado faz um tempo, e nesse caso a gente vai falar sobre o maior mal que aflige a humanidade hoje em dia. E não é doença, não é desemprego, não é inflação. É isso daqui, ó. Pode botar aí, mandíbula. Procrastinação. O motivo da talk é para dar um boost de não só ansiedade, mas também motivação, para que as pessoas entreguem as palestras. É isso aí. Mas a gente vai falar do tema de uma forma mais genérica, menos específica. E é uma coisa que a gente deu uma misturada também em técnicas de trabalho remoto e coisa assim para uma situação que a gente está passando agora, vindo de uma conversa que a gente teve entre os palestrantes no evento do ano passado, certo? Então vamos lá. Bom, esse sou eu, não tem idade disponível, não é algo bom perguntar a idade das pessoas. Sou um procrastinador em recuperação, estou nessa brincadeira aí de recuperar a procrastinação já faz mais de 10 anos. Não tem cura, assim como qualquer trato de personalidade, ele não tem cura, as pessoas não mudam, como diria o Dr. House, e se faz como no AA, é um dia de cada vez. Então, a submeta ou a subfrase constante é hoje, nunca amanhã, certo? Bom, o que é a procrastinação? Caso você esteja pensando que o que você está sofrendo provavelmente é ansiedade. Ou outro problema. Procrastinos significa para amanhã em latim, certo? Ou seja, é algo que você empurra para amanhã, certo? Então, nós vamos falar daí de produtividade, no que isso afeta a produtividade, como você pode ser mais produtivo, certo? A concentração, a gente vai falar daí as coisas que te deixam sem concentração e como melhorar isso também. O jeito de que se vence esse problema, que é iniciar, executar e finalizar, não tem outro jeito, não tem nenhuma dica especial, nem metafísica, mas tem maneiras de facilitar isso, certo? Vamos falar também sobre priorizar, como priorizar as coisas do jeito corretamente, e como gerenciar tempo, que é o que causa, muitas vezes, todos esses problemas aí de produtividade, de prioridade, concentração, e que acaba causando ou favorecendo a procrastinação, né? Então, deixar para amanhã, certo? Então, coisas que você pode deixar para amanhã por padrão, que não vão te afetar, certo? Não vai afetar nem sua performance, não vai afetar a sua vida de forma geral, são coisas que você pode delegar ou que você pode simplesmente esquecer. Preocupações comezinhas, certo? A gente pode se preocupar, por exemplo, com coisas urgentes, coisas que a gente tem que realmente fazer, mas detalhes, o famoso conceito de bike shedding, né? Ou seja, como que a gente vai pintar a gente vai pintar o pavilhãozinho onde guarda as bicicletas em termos de programador. E esse tipo de preocupação, você não deve se preocupar com isso, não. Certo? Geralmente são coisas de estilo, são coisas assim de detalhes de design para coisas que não são importantes. Daria para passar o dia citando exemplos aqui, mas cada um tem sua própria lista e é fácil de identificar esse tipo de coisa. Desculpa. Esse tipo de preocupação, ele tem a ver com coisas que não vão agregar no resultado final, certo? Então, daí você já tira que a maior parte das coisas não são coisas que você precisa se preocupar, certo? Então, tem decisões frívolas, tem coisas que você não precisa decidir, certo? A gente vai entrar isso em detalhe depois nas coisas que você pode se livrar, né? Coisas que você pode simplesmente não participar. Compras de coisas não essenciais, certo? A gente está num mundo onde
as pessoas remediam a ansiedade com comprar coisas. E hoje com o comércio eletrônico ficou muito fácil de fazer isso, né? Então, a gente depois vai dar umas dicas de como evitar isso, certo? E você pode deixar também para procrastinar só amanhã. Então, amanhã, quando chegar amanhã, você procrastina também no outro dia. E assim vai. Coisas que você não vai deixar para amanhã, não pode deixar para amanhã. São coisas que demoram menos que 5 minutos. Se você tem um processo decisório rápido, a gente vai falar sobre decisões depois, existe um conceito chamado fatiga de decisão, certo? Dormir, você não deixa para dormir amanhã, você dorme hoje. A gente vai falar em detalhes sobre o sono depois, que é o regulador mestre de todas as atividades que a gente tem durante o dia. Você não deixa para aprender algo para amanhã, certo? Isso é uma coisa um pouco genérica, um pouco uma platitude, mas é verdade. Se tem alguma coisa que você precisa praticar ou aprender, não importa a dificuldade, você faz isso hoje, você não deixa isso para amanhã, certo? Você não vai conquistar Roma num dia só, mas você pode jogar uma pedrinha na barreira da cidade, certo? E o problema diário, aquilo que eu chamo de problema diário. Então tem a técnica do problema diário, que é a minha técnica preferida, que é meta de resolver um problema por dia. É só um problema, não é 2, certo? Só um problema. E se for uma coisa de trabalho, daí é uma feature, uma tarefa, certo? Toda tarefa ela pode ser quebrada até que caiba num dia só, certo? Se você acha que tem uma tarefa que é muito grande, você consegue fazer parte dessa tarefa num dia só. Todas as tarefas elas são quebráveis. Todas, absolutamente todas, certo? Se ela não coube, você não está mensurando o problema de forma correta, certo? E um problema por dia, não preciso fazer a conta óbvia, né? Mas são 365 problemas num ano, certo? E, inclusive nos fins de semana. Nos fins de semana você também tem que resolver problemas. Se você tiver um problema que cabe num dia, ou cabe num turno, cabe algumas horas, você resolver um por dia, você vai ter resolvido pelo menos 50 ao longo do ano, certo? Eu sei de gente que tem problemas com a casa, certo? De consertar coisas, arrumar isso, arrumar aquilo, que tá sempre naquelas, assim, bom, semana que vem eu resolvo, mas não falou qual semana de qual ano, certo? Então, resolvendo um probleminha por dia, você vai ver progresso, vai se encorajar a terminar, certo? Ou, pelo menos, já vai saber que não vai dar para resolver um problema. Isso é uma coisa importante também, que é saber quando parar. A gente vai falar sobre isso depois. Bom, uma coisa que todo mundo sabe, mas é a 100% sabotagem, 100% autossabotagem, certo? Ela não é uma coisa assim que alguém te impõe a ser assim, certo? A gente tem essa impressão de que circunstâncias externas elas estão nos empurrando a isso, e não é bem verdade. A gente tem opções múltiplas de como resolver os nossos problemas, mas eles têm uma motivação interna que ela varia conforme a pessoa, certo? Isso é uma coisa que foi estudada já por psicólogos e outros profissionais da mente, e tem alguns motivos-chave, certo? Algumas motivações-chave que facilita com que isso aconteça. Então, esse primeiro é uma coisa assim que eu vejo assim que é um pouco raro, certo? Mas é mais o segundo e o terceiro, certo? Mas o medo de falhar. Medo de falhar é um medo irracional, certo? Porque você vai falhar, certo? Você vai ter acertos e você vai ter falhas. Não existe conduta na vida humana que é 100% correta. Então, você vai falhar, certo? Então, as pessoas elas têm que parar de massagear o ego e achando que sem fazer as coisas, você não vai se envergonhar, não vai se prejudicar. Fazendo ou não fazendo, você vai se prejudicar da mesma forma. Geralmente, não fazendo, você se prejudica mais. Então, tem aqueles ditos assim do tipo assim, não deixa as outras pessoas saberem que você é isso, que você, por exemplo, é imperfeito. Isso é uma bobagem. Todas as pessoas são imperfeitas. E quanto mais você aceitar isso, mais deixar claro, as pessoas vão te respeitar mais por
por isso, eles vão te respeitar mais por você ser capaz de executar. Se você está num ambiente de trabalho onde errar é impossível, errar ele é desencorajado, saia desse lugar imediatamente. A gente vai falar disso depois também. Tenho medo de sofrer, certo? Mas você já está sofrendo. Você tem ansiedade, você tem aquele desespero de fim de semana, certo? Que a nova semana está começando. Então só você não percebe e vou ser bem sincero, tem um certo sofrimento que as pessoas gostam de sofrer, porque ele dá um barato, certo? Então isso tem que acabar, certo? Se é para sofrer, que sofra-se fazendo, certo? Sofra-se quebrando a cara e pelo menos percebendo que tal tarefa era impossível de fazer, mas pelo menos você tentou, né? E o medo de não estar perfeito, e esse para mim é o mais grave de todos, que nunca vai estar nada perfeito. Então você tem que reconhecer o bom o suficiente. Pode ser que a noção de bom o suficiente para você seja diferente das outras pessoas, certo? Mas isso é normal. Aos poucos você vai aprendendo o que as outras pessoas querem de você. E você vai perceber logo que muitas pessoas que requerem perfeição, elas também não sabem o parâmetro da perfeição, certo? Isso é uma coisa que aos poucos você vai percebendo, assim, que na verdade não as pessoas se contentam com a execução e a finalização, certo? Não tanto quanto ao resultado, certo? E também tem o seguinte, né? Quem acha que tudo tem que ser perfeito, nos mínimos detalhes, não é muito de executar. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante também. Então, vou fazer uma intermission, uma interrupção aqui. Bom, a perfeição. Falar um pouco da perfeição. Perfeição é sua inimiga. Como já diria o dito popular, perfeito é inimigo do feito, certo? Tudo, absolutamente tudo, começa ruim, melhora com o tempo. Tudo é assim, certo? Você tem que saber quando parar, que é uma coisa muito importante, certo? Não adianta dar murro em ponta de faca, mas você tem que saber quão fundo a faca entra. Então, por isso, você tem que executar, certo? E uma coisa muito, muito, muito importante, as ideias em si, elas não têm valor intrínseco. Ideia todo mundo tem. Sabe aquele pessoal de YouTube, que os caras estão dando ideia o tempo inteiro, sem ideia de negócio, ideia disso, ideia daquilo. Todo mundo tem ideia. As ideias, elas não têm valor. Ninguém compra ideia de ninguém, certo? Quem está fazendo isso, as pessoas estão te enganando, certo? As pessoas compram capacidade de execução. Porque se fosse o caso, bastaria você ter espiões para tudo quanto é lugar, roubando ideias, e você executaria. Você não precisaria contratar a empresa de ninguém para executar. Então fica esse lembrete aí de que as ideias elas não têm valor. Não precisa dizer, mas está ali escrito que as milhares de pessoas tiveram ideia de Uber, Facebook, Twitter, certo? O próprio Linux é uma ideia que todo mundo falava que ia ter, assim, nós temos que ter um sistema operacional livre, etc e tal, temos que ter uma cópia do Unix, e tiveram várias ao longo do tempo, mas só alguns poucos que levaram a cabo essa missão, né? Então vale lembrar esse caso clássico aqui, né? De um rapaz da Finlândia que eu estou fazendo um sistema operacional aqui de galinhagem, certo? Na prática, usando termos modernos, né, de galinhagem, não vai ser profissional quanto o GNU, que sabemos bem muito o que aconteceu, né? A noção de ter as coisas mais perfeitas possíveis, o que elas fazem com os projetos, né? Deixa eu deixar esse slide alguns segundos mais para que vocês entendam o subtexto. Então vamos lá. Então, como diria Confuzi ou Confúcio, o push ele começa com o primeiro commit, certo? Isso é uma coisa que eu queria também deixar claro, assim, que eu sou muito contra a ideia de juntar commits, fazer o staggering de commits para fazer um push com uma coisa limpinha, que dá a impressão que o autor é um gênio, certo? Eu sou a favor de que se registre todo e qualquer
problema que a pessoa tem é para exatamente as pessoas se sentirem à vontade de cometer os mesmos erros, porque todos vão cometer, até que deixam de cometer, obviamente. Bom, produtividade. Vou falar um pouco de produtividade. O que importa na produtividade não é velocidade, é ritmo, é maratona, não é sprint. Não tem ser humano que consiga correr como o Usain Bolt, nem o próprio Usain Bolt, por 40 quilômetros. Mas você pega o queniano médio, ele corre 40 quilômetros, devagarinho ali, naquele ritmo, certo? Ritmo que qualquer um passa. Assista a Ação Silvestre ou vídeos antigos, qualquer um passa eles no início. Mas depois dos 20 e poucos quilômetros, a gente sabe quem ganha, certo? Como eu citei antes, um problema por dia, todos os dias, desculpa, e para sempre. Daqui para diante é assim, né? Se possível, delegue, diga não, certo? Que é uma coisa difícil para o procrastinador, porque o procrastinador ele fica com a culpa de não estar produzindo, e daí ele acha que compensa isso através de parecer estar ocupado. As pessoas não se preocupam com isso, elas se preocupam com o resultado, certo? Então é preciso também dizer não, é preciso manter o prato cheio na medida correta, certo? De preferência, não passar um dia sem produzir algo, certo? De preferência, eu esqueci de escrever aqui, de preferência, porque não é uma regra para a vida, é um método, né? E não importa o tamanho da produção, importa que se você está escrevendo um livro e você escrever uma frase, você já teve progresso. É literalmente assim que funciona, certo? O escritor, vou dar um exemplo de escritores, certo? O escritor que ele escreve vindo com a inspiração, né, que vem de dentro e arrebata ele ouve essas histórias de que eu escrevi o livro numa sentada, daí o cara se inspira nisso daí, ele é um mau escritor. Ele não sabe, mas ele é um mau escritor. E você nota isso também no resultado, certo? Primeiro que gênios tem muito poucos, certo? E quase com toda certeza essa pessoa não é mais um gênio. Ela é um trabalhador do conhecimento, como a gente costuma chamar, né? E a pessoa tem que agir dessa forma, então ela tem que ter uma produção constante, mesmo que seja pequena. E na realidade a maioria dos escritores trabalha assim, eles têm uma pequena produção diária, não importa o tamanho. E essa história do cara, essa história romântica do cara, assim, que ele tem um bloqueio por anos e anos, e um dia ele tem um estalo e ele termina, isso é coisa de mau escritor. Mesmo os gênios, se o cara realmente é gênio, ele poderia ter escrito muito mais, ser bem menos diletante, certo? Se ele tivesse seguido essa regra. Então, voltando ao dizer não, né? Todos nós temos problemas, certo? Tarefas, então, eles são problemas que outras pessoas têm quando você lida com um projeto, certo? Então, você tem uma capacidade finita de resolver problemas. Aceitar mais problemas não aumenta a produtividade. Você já tem uma série de coisas para fazer, você adotar mais uma para parecer ocupado, isso vai destruir sua produtividade, principalmente se você procrastina. Então, dizer não vai fazer com que você seja demitido. E se isso acontecer, é o tipo de lugar que você não quer trabalhar. Que no futuro você vai enfrentar esse problema. É o que vai acabar acontecendo, certo? Também uma coisa muito importante, sem organização não existe produtividade. Então tem essa coisa do mito, o mito do gênio desorganizado, né? É um mito. Nos anos 90, eu não vou citar o nome da pessoa, mas tinha uma pessoa que ela era conhecida da indústria, isso aqui nos Estados Unidos, que era considerada pessoa tremenda intelectual, etc. Mas era uma pessoa muito desorganizada. E nas revistas, publicações, assim,
jornais e tal, eles apontavam isso como uma coisa exótica da pessoa, assim, nossa, como essa pessoa desorganizada, olha só, tem papel aqui, livro de 20 anos atrás dentro do escritório. A cada 6, 7 meses tinha que vir uma pessoa para retirar material de lá, ou seja, a pessoa era uma acumuladora. Ela não era um gênio. Hoje caiu em completa irrelevância, certo? Não teve nem de longe a influência que a pessoa disse que ia ter, porque isso se reflete na produção intelectual, certo? Então não existe essa história de gênio desorganizado. Também tem outra coisa, provavelmente você não é gênio não, certo? Se você é como eu, você não é um gênio, você é uma pessoa normal. Então você tem que se organizar para poder produzir mais, certo? Isso em todas as raias da vida, não precisa ser só questão de trabalho, certo? Isso é em casa também, é em casa, na sua garagem, entendeu? Até nos seus compromissos, você tem que se organizar mais. O sistema que você usa pode ser um sistema esquisito, que olhando de fora pode não fazer sentido? Pode ser sim, você não tem problema, certo? Se toda pessoa produtiva ela tem um método de produção e organização, por mais doido que seja. Então o método ele existe, certo? O que acontece é que a maior parte de nós não é capaz de criar um método, né? Então se um sistema também é inadequado para a gente, ele não funciona, é nossa obrigação criar um sistema e testar ele, ver se funciona. Aí para ver se funciona você mede resultados, certo? Então sempre lembrando aqui, certo? O mundo ele é feito de pessoas comuns e que levantam cedo, certo? Esse mito do gênio que acorda tarde, isso é puro mito, é pura conversa, é pura história para deixar a pessoa improdutiva e que outras pessoas passem adiante. Tudo que foi construído de infraestrutura na sociedade foi construído aos pouquinhos por pessoas comuns, certo? Então, deixar um pouco a genialidade de lado, certo? Então tem o tema da moda, né, para fazer ser produtivo, que é o Getting Things Done, né? Então tem algumas dicas aqui para ajudar você a chegar ali. Primeira coisa, anote no caderno. Anote compulsivamente, anote coisas, certo? No início, você vai ter problemas de que você vai estar gastando muito tempo anotando coisas. Isso é normal. Depois de um tempo, você vai anotar aquilo que é essencial e aquilo que faz diferença, mas você tem que começar de baixo, né? Começar do começo, certo? Evite computador para anotar. Evite computador para anotar, certo? Tem uma diferença no nosso cérebro quando a gente usa o sistema motor das mãos junto com o sistema nervoso para anotar, certo? Então sempre comparado com o computador, certo? Então sempre procure evitar o computador nessa primeira fase. Depois que você tem um sistema, aí você usa o computador para te ajudar a produzir mais, certo? E ali, fazendo uma propagandinha de Emacs, como sempre. Se o computador ele é necessário para o seu workflow, então você usa um método que seja sempre disponível. Então, por exemplo, tem o org mode no Emacs, certo? Tem outros métodos para outros editores e tem N aplicativos, certo? Tem uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo e dá muito resultado, que é usar um gravador. Gravador daqueles estilo antigo mesmo, gravadorzinho, certo? Aqueles de bolso, certo? Os de hoje em dia eles gravam em MP3 direto, é fácil de você copiar para o computador, certo? Mas evite celular. A gente vai entrar em detalhes do porquê de evitar o celular depois. Pense sempre em termos de sistemas, certo? Sistemas de produtividade, certo? Então, o Pomodoro, por exemplo, é um sistema, né? Um sistema que eu testei e para mim não deu certo. Para mim, meu Pomodoro ele tem que ser de 4 em 4 horas, né? Que eu tenho foco de atenção um pouco maior, que é uma coisa que eu treinei ao longo do tempo. Eu tinha perdido isso por vários anos e fui retreinando até conseguir de volta. Então, alguns sistemas de organização que as pessoas usam e que são bastante efetivos, assim. Listas de tarefa, certo?
Sempre com cuidado de não ter uma lista de tarefas, porque se você ter uma só, você vai ver que você vai ter 1000 tarefas e você vai se desencorajar. Então crie listas de listas, certo? Listas conforme o domínio. Digamos, uma para um projeto X, uma para um projeto Y, outra para casa, outra para reformas, e assim vai. Planilhas para quem é da contabilidade ou tem uma mente mais contábil, certo? É uma coisa que funciona bem, certo? Isso é uma coisa que eu usava por muitos anos e me ajudou bastante, principalmente calcular custos e orçamentos, né? É uma coisa que eu não entendo como que as pessoas não fazem, certo? Depois que você tem um número de orçamento e você segue só aquele número, aquela meta diária ou meta mensal, você não precisa mais fazer as contas de novo até que, sei lá, a inflação aconteça, certo? Mas a princípio funciona bem, certo? Pseudocódigo, tem gente que usa pseudocódigo para modelar problemas e para anotar eles. Eu vi isso acontecendo faz pouco tempo e funciona. A pessoa pensa em pseudocódigo. É bem interessante. Para quem programa, para os viciados em programação, funciona bem, certo? E era o jeito que se modelava sistemas antigamente, né? Se você pega qualquer artigo antigo, ou até dos mais novos, de computação, a chance é grande, mais os antigos eu diria, mas a chance é grande de você ver pseudocódigo ali, que é uma técnica de explicar um problema, explicar um algoritmo, né? Técnica clássica, né? Já que não existe uma linguagem simbólica unificada para esse tipo de coisas, e as que existem são muito ruins, então você pode escrever em pseudocódigo, certo? Que é mais ou menos o que o pessoal da ciência antigamente fazia, eles anotavam em cadernos com uma anotação que só eles sabiam, por isso que muitas coisas se demorou para descobrir de novo, né, ou descobrir como que tal pessoa tinha descoberto tal coisa, né. Ela usava um sistema de organização assim. Você pode notar que todos os cientistas antigamente faziam isso. Então hoje tem a questão do computador, né, o computador ele meio que está sumindo com isso, porque as pessoas acham assim, vou deixar num documento lá, e as coisas acabam sumindo, certo? Mas eu não vou entrar na parte de armazenamento de dados, porque essa seria outra apresentação, né? Tem gente que usa fichários, certo? Ou coleções de fichários, né? Aí tem vários métodos aí que entram nessa categoria. Tem um que é um método que é usado, por exemplo, que eles ensinam para usar na USP, Unicamp, se eu não me engano. Não é um método tão efetivo quanto outros, que ele é mais para colecionar bibliografia, né? Mas a ideia é a mesma, certo? Tem post-its em paredes, que é o famoso Kanban, que é uma coisa bárbara, mas ela funciona para um monte de gente, certo? Eu acho meio que exagerado, porque mesmo Kanban online, assim, eu acho meio estranho, assim. Né? Tipo, as coisas poderiam ser mais simples, né? Mas se você tem bastante post-it, tem um quadro, recomendo, se isso funciona para você, tenha um quadro em casa para cada coisa, para cada mega projeto, digamos assim. Um para trabalho, um para casa. Funciona. Isso é uma coisa que a gente implementou aqui por um tempo e o pessoal segue, certo? Escreva um diário, certo? Sabe aquela coisa que eu descrevi do problema diário? Isso tem a ver com gravar também, ou registrar o progresso num diário. E nesse diário você pode botar outras coisas, assim, como você se sentiu naquele dia, como que foi o dia em termos, assim, de outros acontecimentos. Que daí depois você pode revisar isso com o tempo e descobrir técnicas e sistemas. Só fazendo a recapitulação desse material que você gravou, certo? E a história do gravador, né? O gravador daí é uma coisa mais que exige um pouco mais de envolvimento, porque em algum momento você está gravando, e vai ter uma hora que você vai revisar isso, certo? Então tem isso daí. Coisas que nunca funcionam, ou que elas funcionam muito pouco, né? Bug tracker, né? Tipo o Gira, não funciona, não é uma coisa assim que tende a funcionar, que é muito overhead, é muita burocracia, as pessoas tendem a odiar isso.
Se você é viciado no Gira, procure tratamento, que é um sistema menos efetivo do que ter uma simples lista de tarefas, certo? Celular não funciona, você está se enganando que funciona, que junto com o hábito de usar o celular, você tem todas as outras coisas ruins que isso acarreta, certo? Uma outra coisa que não funciona é contar para alguém que você está fazendo alguma coisa. É interessante para termos de conversa, para trocar uma ideia, etc e tal, mas não conte quantas pessoas para te lembrar das coisas que você tem que fazer. Isso não dá certo. E-mail. Tinha uma época que as pessoas usavam e-mail para gerenciar tarefas. Isso é uma coisa que hoje em dia já não funciona tão bem, certo? Principalmente que aos poucos as pessoas estão usando e-mail menos e menos e menos, certo? Não é algo assim que vai desaparecer por completo. Eu acho que vai mais 50 anos para frente ainda vai existir algum formato de e-mail, mas eu apostaria que vai ser cada vez menos usado, certo? E um editor de texto que não é especializado, certo? Um editor de texto tipo, sei lá, Notepad, certo? Gedit, ele tende a ser limitado demais, tem que ter um equilíbrio aí, um meio, assim, uma meiota, que a coisa funciona, que não é tão burocrática e não é tão simplória, certo? Que, por incrível que pareça, é preenchido pelo papel. O papel ele tem um nível de burocracia necessário para você mexer a mão, digamos assim, e ele não é complicado o suficiente a ponto de ser uma barreira, né? Bom, aí nós temos aí um grande life hack, né, nesse conjunto de técnicas, que seria calendário. O calendário ele é central para qualquer tipo de planejamento. Mesmo que você seja uma pessoa que não tenha muitos compromissos, fica muito fácil você agendar quando você vai fazer alguma coisa tendo um calendário. De novo, é melhor em papel, certo? Dado a experiência que eu tive e observei vários outros sistemas, várias outras pessoas tentando fazer funcionar. Calendário de papel, uma localização central da casa, funciona melhor do que qualquer outra coisa digital, certo? De preferência numa parede visível, que as pessoas tenham acesso e que elas consigam anotar e ver. Sem contar que ele dá uma noção clara de passar do tempo, que o calendário digital não dá, certo? É por isso exatamente que os calendários, eles têm, principalmente aqueles calendários grandes com figuras, né? Eles têm as figuras, e isso aqui as figuras vão mudando, que é para dar uma noção de tempo, certo? O calendário digital ele é projetado por pessoas que têm um estilo de vida em que basicamente todos os dias são iguais, que as pessoas passam 12, 14, 16 horas na frente do computador. Então, né, use a técnica que funciona melhor, de preferência. Na falta do calendário, o Google Calendar atualmente é um dos melhores produtos de calendário online. Existem outros calendários melhores, certo? Mas esse todo mundo conhece, né? E o Palm era uma boa opção também, principalmente porque ele não estava online, certo? Você vê aqui que eu risquei o celular de propósito, certo? Tem uma coisa que o pessoal usa, a variação mais famosa é a agenda holandesa, certo? Mas isso é uma coisa que vários povos em vários lugares as pessoas têm, certo? Que é uma agenda daquelas antigas, né, que o pessoal usava na pasta, digamos assim, né? Que é um calendário, na verdade, para o ano, né? Com um mês antes e um mês depois, e que daí as pessoas vão anotando e vão colando coisas relativas a compromissos. É a agenda tradicional, certo? E aqui eu estou descrevendo um dos vários exemplos que o pessoal tem na internet de vivenciar essa experiência, de que até para situações sociais as pessoas usam a agenda. Eu comecei a perceber que isso não é loucura,
quando eu saí do país, que isso não é loucura, essa é a norma. Estar desorganizado não é a norma. Estar desorganizado é a exceção, certo? Então, nós como povo, a gente deveria mudar isso na base, deveria ensinar mais isso do que outras coisas no ensino fundamental. Então, pontualidade, né, uma coisa que eu sempre, que é relacionado, né, com a questão de gerência de tempo e produtividade. Pontualidade, ela é respeitar o tempo dos outros. Aí eu resolvi dar uma cortada, dar uma simplificada. Pontualidade, então, respeitar os outros. Na realidade, a pontualidade é o respeito com você e com os outros também. Então, é apenas respeito, certo? Pontualidade faz com que você seja mais produtivo, ponto. Não importa em qual projeto, em qual área da sua vida. Isso é uma coisa que é normal. Porque você se motiva a começar algo, né? Você está lá para isso. Então, alguma coisa acaba acontecendo. Então, fazer uma outra intermission, certo? Smartphone, vamos ao assunto que a todos concerne, né? O smartphone ele não aumenta a produtividade, existem incontáveis estudos, certo, sobre isso. Ele deu um boost de produtividade comparado com outros smartphones na época, tipo BlackBerry, certo? Mas ele não te conecta também a outras pessoas. As conexões que acontecem, elas são mais frágeis, elas são menos profundas, certo? Você tende como hoje tudo é baseado em chat, você tende a não entender o contexto, não pegar as dicas de semblante das pessoas, e você tenta debater com as pessoas tendo uma impressão completamente errada do que elas disseram, certo? Ele não te deixa mais informado. Se ele te informa mais sobre coisas que não são relevantes, certo? Mesmo que pareçam ser relevantes, né? Uma coisa que eu sempre digo é que o mundo ele é muito chato e não há nada que aconteça no mundo de tão importante que mereça notícia todos os dias, certo? Principalmente coisas que repetem, assuntos que se repetem, certo? Essas coisas elas têm que ser esquecidas e abstraídas. Se você não tem o poder de mudar essas coisas, e as pessoas estão te mostrando certas notícias, certos fatos, é porque elas querem formar a sua opinião para certas coisas, para fazer com que você haja. Não caia nessa, entendeu? E não te ajuda a ficar mais organizado também. E a impressão que dá é que ele faz isso, mas a questão cognitiva é tão grande que vai contra, que você acaba se desorganizando, certo? Você pode até criar um hábito de consultar o calendário no celular, etc., seguido, e se basear com ele. Daqui a pouquinho você está dependendo do celular e aí você acaba usando outras funções dele. Isso é meio que inevitável, né? Ele foi feito para viciar, né? E como a gente sabe, ele não respeita a sua privacidade. Para alguns isso pode ser um problema, para outros pode não ser um problema. Isso é uma coisa meio que opcional, certo? E o smartphone, ele é projetado para te viciar, para que você passe mais tempo nele, para que você leia mais anúncios, para que as pessoas observem seu comportamento, certo? Ele é projetado para fazer você gastar tempo, né? Você vai acabar se distraindo. É app novo, é jogos, entendeu? Nada que vai avançar a sua vida, certo? Eu não conheço nenhuma pessoa que é campeã de Candy Crush que tenha conseguido algo na vida. Você não conhece nenhuma dessas pessoas. E se as pessoas conseguiram algo, elas poderiam ter conseguido algo mais acima, certo? Então é um tipo de distração que ela não tem valor. Você consegue se distrair mais praticando um esporte e tendo um melhor resultado, certo? E ele também é projetado para tirar a sua produtividade. Eu não vou entrar nesse tópico, mas isso é o que acontece, certo? Isso é o que acontece. Nada é de graça, certo? Nada é realmente feito para beneficiar a população em geral, se requer que todos os outros benefícios sejam anulados com esses malefícios. Não faz sentido. E ele também é projetado para desconectar você do mundo real. É um tipo de escapismo barato, certo? Que faz com que você não se conecte com as coisas que realmente importam.
Então, se você precisa de smartphone, em último caso, você pode comprar um BlackBerry, que já não roda mais nada, dos antigos, viu? Não dos novos que rodam Android, mas dos antigos, certo? Que daí tem um tecladinho, tem e-mail, certo? Então, na dúvida, não compre, certo? Então, vamos falar de concentração, já que a gente tocou no assunto. Então, para começar a se concentrar mais, tem várias técnicas, elas são pessoais, mas tem algumas coisas que funcionam de um jeito mais geral, mais genérico. Então, comece limpando sua mesa, certo? Um sistema que funciona bem, que não te põe muita pressão, é gastar tempo semanalmente para organizar a mesa, certo? E isso de preferência se faz no fim da semana, não no início da semana, porque afinal de contas isso pode ser um tipo de procrastinação. Conheço muita gente que arruma a casa durante o dia, fica uma beleza a casa, só que daí ela tá tirando tempo de coisas que ela sabe que ela deveria estar fazendo, certo? No final do dia é o ideal, mas eu entendo que não é possível, eu mesmo não faço isso, faço uma vez por semana, certo? Mas nunca no início do dia. Mesmo que esteja uma bagunça, deixe para o final do dia, se motive a fazer isso no final do dia, certo? Organize seu computador também, gaste um tempo semanal para organizar, seja arquivos, backups, updates, se você tem que fazer updates, se é absolutamente necessário, instalações, trocas de sistemas, etc. e tal. Não faça durante o tempo de trabalho, faça isso num tempo dedicado para isso, certo? Sábado de manhã é um dia, uma hora perfeita para esse tipo de coisa, se você não tem nenhum outro compromisso, né? De preferência às 4 da manhã, que todo mundo está dormindo, certo? Brincadeira, mas também ajuda. Diminua o estresse auditivo, ou seja, não deixe a TV ligada com aqueles sonzinhos, prefira música, prefira outro tipo de som, certo? Rádio, dependendo do rádio, não é uma boa coisa, é uma coisa que ela vai te distrair para coisas que não deveriam estar ocupando sua cabeça. Podcast é uma coisa muito boa, porque exatamente te traz conhecimento. São fatos novos, são coisas que são relevantes, certo? Mas não sei se é tão efetivo você estar escutando podcast sobre o assunto que você está tratando no momento, certo? É sempre bom dar uma variada, né, para não causar estresse, né, cognitivo, né? Tem uma coisa que funciona muito bem, que é o tal do Coffee Shop Sounds, né, que é vídeos que existem em YouTube e outras plataformas, que daí dá assim, uma simulação de algum café, algum restaurante. Isso funciona, comprovadamente funciona, porque ele te põe num ambiente onde o silêncio não é 100%, mas é um ambiente de produção. Inclusive, né, um ambiente onde há silêncio 100% do tempo, ele não é bom para a produção, ele é bom para a introspecção, mas a introspecção, ela é algo que acaba te estressando, certo? Então você não quer se introspectar, você quer atacar o problema e resolver o problema, certo? Então diminua também estresse visual, certo? Sem TV, sem vídeo, sem, sabe? Procura ter menos elementos na sua tela, certo? Menos distrações, né? Menos penduricalhos, menos animações, certo? Menos coisas na sua mesa também, certo? Dentro do possível, né? Se é algo que faz parte da sua rotina, tudo bem, né? Mas procura diminuir isso, pelo menos no início. Você vai sentir uma diferença absurda, certo? Então, todas as fotos que eu uso são minhas, até onde eu lembro. E esse era o conhecido escritório de trabalhador remoto, até o ano de 2020, né? Que a gente sabe bem o que aconteceu. E são em lugares assim que você acaba produzindo mais, certo? Não é necessariamente numa biblioteca, embora a biblioteca tenha muito barulho, só você que não percebe, porque você está num ambiente de concentração, certo? Onde o barulho ele é tolerável, né?
E também não é no meio de uma avenida com carros passando, certo? Não é, tem um meio termo ali, certo? Também não é um escritório aberto, onde as pessoas estão atendendo o telefone o tempo inteiro e coisa assim, né? Isso não é um lugar produtivo, né? Então também existe a higiene computacional, certo? Então, simplifique o seu sistema operacional, certo? Seu ambiente de operação, certo? E aqui é uma coisa ampla, mas tem várias técnicas que dá para utilizar. Por exemplo, você pode separar equipamentos que fazem tarefas diferentes, certo? Procure não ter, por exemplo, softwares de servidor na sua máquina sempre que possível, certo? Daí existe a necessidade de você ter possível necessidade de você ter um lab em algum lugar, seja local ou na cloud, mas isso é outra apresentação, né? Use menos ferramentas, certo? A gente tem essa mania de instalar o mundo, né? Para poder ser produtivo e estar tudo disponível. Talvez não seja esse o caminho, né? Faça uso de virtualização para compartimentar as coisas, certo? Então, isso é uma coisa que eu tenho usado por muitos anos e ajuda bastante. Você tem que testar alguma coisa e essa coisa vai prejudicar o seu desktop, cria uma VM, testa lá, destrua a VM, certo? Que for bom e que der para aproveitar, você passa para o computador mestre e assim vai, né? Se você tiver recursos em termos de dinheiro, você usa de preferência um computador só para trabalho e outro para questões pessoais. Não mistura as duas coisas, certo? Não tenha medo também de jogar fora. Quando eu digo joga fora, é tirar da sua casa, né? Doe, né, o que você não precisa. Ou venda, se você pode, né? Se existe essa possibilidade também é interessante, né? Existem às vezes dois prazeres na vida da pessoa em relação ao equipamento. Um é quando você compra e o outro quando você se livra, certo? Mesma coisa vale para Fiat Marea e outros modelos de carro também. Mas não tenha medo de doar, certo? O que você não usa, que parece um pouco lento, vai ser útil para outra pessoa, certo? 100% do tempo, né? Numa escola, por exemplo, que você doe equipamento, as pessoas, o aluno, certo? O aluno, o professor, eles vão usar para uma tarefa só naquele momento, então, para isso, qualquer equipamento feito nos últimos 20 e poucos anos serve, certo? Então, não acumule se você não tiver necessidade, certo? Para aquilo. Se acostume também a viver offline, certo? Sem precisar tanto de cloud, sem precisar tanto de serviços conectados o tempo inteiro, certo? Aprenda, a gente vai falar disso logo em seguidinho aqui, né? Aprenda a gerenciar o seu tempo para ter tempo fora das atividades de produção. Use o computador mais como uma máquina de escrever, certo? Você tem uma missão para usar o computador, você não está ali usando o computador como uma máquina de distração permanente, assim, você tem uma tarefa, você vai lá, usa o computador, faz o que tem que fazer, sai da frente do computador, certo? Vai fazer outra coisa que você com certeza tem que fazer, certo? Inclusive a questão de programar, né? É muito útil, é um paradigma muito útil você tem um computador que você só programa nele, certo? Sem estar conectado à internet, sem nada. Que ele tem o básico que você precisa para você prototipar, para você fazer um programa um pouco mais complicado, que precisa de um pouco mais de lógica por trás dele, um pouco mais assim de pensar ali mais elaborado, né? E você trata ele, de preferência, computador mais limitado, né? Que é exatamente você ter o peso real das coisas. E não tendo conexão, não tendo acesso a outras coisas, isso força você a se tornar um melhor profissional, né? Um melhor pessoa que produz mais. Isso com certeza eu garanto que isso funciona. A higiene mental também. Eu diria até que é mais importante do que o resto. Saber do que acontece no mundo 24/7 não significa estar informado,
Porque as coisas são cíclicas, certo? As coisas ruins que acontecem hoje, elas vão acontecer amanhã com outras pessoas, ou às vezes com as mesmas. Você tem algum poder de agir sobre essas coisas? Não tem. Então, não é seu problema. Você não pode mudar essas coisas, certo? Não faça doom scrolling, certo? Ou seja, não sente na cama antes de dormir e vá fazendo aquele scroll em rede social, não importa a rede social, certo? E tal coisa está acontecendo, tal coisa está acontecendo, porque isso, porque aquilo. Não faça doom scrolling. Você vai dormir deprimido. Não faça isso. Não faça isso. Se possível, e é possível, isole esse ambiente de trabalho, pelo menos o ambiente de trabalho, de sites de notícia, rede social, ferramentas de chat que não seja de trabalho, certo? Tem uma técnica que eu usei por um tempo que era a seguinte: ter um tablet com as suas redes sociais, certo? Na época que isso era minimamente importante, certo? Então lá você deixa assim, por exemplo, seu aplicativo de chat, o seu aplicativo, seu e-mail, certo? E-mail pessoal e tal. Você deixa lá, certo? E quando você quiser, ou seja, isso vai acontecer de forma bem menos frequente, pode acreditar, você vai lá, pega o tablet que está em outra sala, de preferência, e você vai lá, consulta e faz o que tem que fazer e volta, certo? Isso vai te treinar a criar uma separação física entre coisas pessoais e trabalho. E tem outra coisa. As pessoas têm que acostumar a entender, amigos, parentes, entendeu? Que você não está disponível 24/7. Assim como para as pessoas do trabalho, você não está disponível 24/7. Até mesmo que para quem trabalha com estando on call, certo? Profissionais assim que atendam chamados, etc. Até mesmo porque é ilegal você trabalhar mais do que o número de horas, em qualquer jurisdição, em qualquer país. Não existe lei trabalhista, ou falta de lei trabalhista, ou lei estadual, ou lei isso, lei aquilo, que tenha a provisão de você estar disponível 24/7. Principalmente sem compensação, certo? Isso não existe. Se isso está acontecendo, mude de trabalho, urgente, certo? Se você gosta disso, reavalie os seus gostos, porque isso não faz bem, certo? Então, segunda coisa, aqui a gente entra um pouco de polêmica, assim. Não discuta online, certo? Abra uma call com a pessoa, certo? Mesmo que a pessoa seja uma pessoa desconhecida ou coisa assim, desconhecidos completos você não precisa discutir, já começa por aí, né? Mas discuta um ponto em específico, porque às vezes você vai ter pontos em comum e você vai entender melhor o problema que a pessoa está dizendo, certo? De preferência com câmeras. Em trabalho isso tende a funcionar bastante, certo? Às vezes as pessoas têm apenas opiniões divergentes sobre certas coisas e você consegue negociar alguma coisa através de uma conferência online. Se possível, falar pessoalmente, certo? Falar pessoalmente era, até um ano atrás, era a norma em muitos setores. Você ia lá, sentava numa mesa e conversava com as pessoas, certo? O fato de que hoje tudo é digital e remoto está afastando as pessoas, certo? E não vou dizer se isso é bom ou é ruim, mas vocês imaginam qual é a minha opinião. O ideal é falar pessoalmente, para exatamente você ter a ideia do que a pessoa está querendo dizer. Nem tudo é comunicação escrita. Comunicação não verbal, ela é muito importante, certo? Outra coisa, não tente convencer o coleguinha sobre opiniões que ele tenha, certo? Você pode expressar a sua opinião, você pode chegar a um ponto em comum, mas ninguém convence ninguém. Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer. Se alguém mudou de opinião, essa pessoa já estava em vias de mudar a opinião e ela estava entrando em debates para ver se ela conseguia validar o pensamento em caminho dela, certo?
Abrevie esse ciclo de sofrimento e não entre em debates, porque a pessoa vai mudar de opinião de qualquer forma. Então, não entre em atritos, certo? Evite redes sociais, certo? Uma outra coisa que você tem que fazer é evitar redes sociais. Para fechar, a gente evita redes sociais, certo? Se possível, não abra contas em redes sociais. É um bom começo, não ter contas em redes sociais. Não tem pessoa no mundo que consiga me convencer de que é necessário uma rede social. Posso provar para A mais B que não é necessário. Então ali, ó. Vencedores não usam drogas, portanto você não usa redes sociais. Certo? De novo, mais higiene mental. E aí a gente começa com umas dicas bem práticas, né? Procure tempo para ficar em silêncio, certo? Porque vai ter um momento que você tem que parar de fazer coisas e ter um momento de introspecção. E até para notar o que está acontecendo ao redor no seu ambiente, né? Então, no mínimo 10 minutos por dia, você põe na agenda sair de casa, certo? Você vai lá e você vai sair de casa, certo? Sem celular, naqueles 10 minutos você vai estar sem celular. Se você mora na cidade, sempre tem um lugar quieto, né? Você pode ir para lá. Se você mora em cidade pequena, isso é muito fácil, certo? Tem uma coisa que você pode fazer durante esse tempo, que é escutar música, né? Se você pode gastar mais do que 10 minutos. Então, o ideal é fazer como antigamente, você senta no lugar para escutar música, você escuta um disco do início até o fim, aí vai do seu gosto, o que você gosta, né? Celular, em outra sala, você não vai consultar quem é o cara que produziu o disco, você não vai consultar outras obras e ver YouTube, não, você vai desligar as luzes e vai escutar. Se você dormir no local, que bom que você está dormindo e descansando, certo? Outra coisa, leia outros assuntos, né? Leia outras temáticas, né? Porque a tecnologia é só um aspecto da vida, só um aspecto bem pequeno da vida, certo? A vida ela é muito maior do que isso, certo? O trabalho também é muito maior do que isso. Ao contrário, a vida ela é muito maior do que o trabalho. O trabalho é uma pequena fração, certo? Se a gente fosse colocar assim num gráfico tipo pizza, seria, sei lá, um sexto. Vocês se surpreenderiam do tempo que o trabalho deveria ocupar na vida da pessoa. Muito pouco, certo? Por isso que tem que ser organizado e otimizar o tempo, certo? Porque senão, uma dessas fatias acaba entrando nas outras e você não produz nada, né? E não é raro ver, assim, as pessoas que para se distrair, elas leem sobre o assunto, assuntos técnicos, certo? Isso não é bom. Assuntos técnicos é algo que você tem que usar tempo do trabalho para fazer isso, certo? E afinal de contas você vai usar no trabalho. Nada impede que, vez que outra, por curiosidade, você lê algum clássico dos assuntos ou coisas emergentes, mas não pode ser a regra. A regra tem que ser outros assuntos, certo? Aqui a gente entra no meio da questão, que é iniciar, terminar, certo? Então o início ele é 80%. É a lei de Pareto, certo? O início de qualquer atividade é 80% da finalização, certo? 80% do resultado. Os outros 20% eles consistem em continuar, certo? E demora mais 80% do tempo. Essa também é a lei de Pareto, certo? Você pode começar com qualquer coisa, certo? A primeira versão de qualquer coisa é ruim, vai melhorar conforme o tempo, você vai fazer revisões, certo? Melhoria contínua é o que você procura, certo? Sempre, tudo que você fizer vai ter defeitos, você não é Deus, certo? Então as coisas vão ser feitas erradas. Você tem que saber onde e como parar, certo? Ou pelo menos desistir na hora certa. Às vezes, muitas vezes, se você tem um processo de melhoria contínua, o finalizar é um parar, certo? Esse é o melhor caso, certo? Mas é bom se você tem metas e objetivos claros, você atinge tanto por cento de resultado, atinge tantos por cento de features completas, certo?
E é assim que o pessoal entregava software na época, assim, de maior produção da informática, que foi nos anos 90, certo? Era tendo metas e objetivos claros e atingir eles, certo? Então, uma técnica que é infalível é dividir o problema em pequenas partes, o famoso dividir para conquistar. Então, como eu, de novo, né, citando antes, problema por dia, você diminui o escopo dos problemas, você delega o que é possível, você tem milestones, né, você tem assim momentos em que você sabe que você completou alguma coisa, certo? Como diria o rapaz da Finlândia, se não tem como medir, significa que não existe, certo? Que avalie daí os planos e jogue fora, que não faz mais sentido, certo? O pessoal fala muito de Agile, de Scrum, Kanban, etc. Que todos esses métodos, eles têm um jeito de trabalhar que pressupõe que algumas tarefas vão ser abandonadas. E eu vejo muitos projetos, as pessoas indo até o fim, fazendo coisas que não fazem mais sentido ser feitas. O que aconteceu com aquele negócio de falhar rapidamente, né? Não sei. As pessoas estão trabalhando com waterfall, onde elas trocam de tarefa o tempo inteiro. Ou seja, elas estão procrastinando, certo? Você está ali para resolver um problema. Você não está ali para completar tarefas. Você completa tarefas para resolver um problema. Se você tem que completar menos tarefas, você está otimizando o seu tempo. Então, você está chegando lá mais rápido. Então, realmente, não tenha medo de jogar fora o que não faz mais sentido. E uma coisa que, um outro life hack aqui, é que cada N tarefas você elimina uma, certo? Então, vale também para lista de compras. Toda vez que você vai comprar alguma coisa, quer economizar dinheiro, elimina uma. Você elimina, claro, aquilo que você não vai que você vai precisar menos, certo? Então, para quem faz compras e gosta de ter a experiência de comprar coisas, sem contar as coisas básicas, né? Quem pensa assim, vou adquirir isso, vou adquirir aquilo, faz esse teste aí. Coloca numa lista de compras, uma gaveta, e deixa lá. Se em 2 meses, você revisitando aquela gaveta lá, você não comprar, você risca o item e faz uma outra lista sem aquele item, que significa que você não precisa daquilo, certo? Se aquilo tá martelando a sua cabeça e você tem que comprar, você vai acabar comprando. E é uma coisa que você precisa, de um jeito ou de outro, mesmo que seja só por gosto, né? Então isso vale também para tarefas, é uma coisa análoga, né? Então tá, uma outline, né? Faça um esqueleto do que você quer produzir, né? Isso vale para apresentações, relatórios, artigos, livros, programas, né? Você começa com uma blueprint, né? Você cria subdivisões nessa blueprint, né? Seções, subseções, né? Daí você preenche um pouquinho de texto em cada uma das subdivisões, certo? Põe uma descriçãozinha aqui, põe uma frase que você não quer esquecer, né? Lá. E vai iterando até que você tenha o resultado final. Essa apresentação foi feita assim, todas as apresentações que eu fiz desde sempre são assim, artigos foram assim, documentação foi assim, programas também, certo? Faço o esqueleto, daí vou preenchendo, certo? É uma maneira também de saber a escala das coisas, né? Eu não consigo entender gente que começa com a folha em branco e espera que faça do início até o fim sem ter um mínimo de estrutura, certo? Isso não existe. Tem um sistema francês, que é o francês de pensamento, digamos assim, que é o sistema do terço, né? Que daí eles acham assim que tudo tem um início, um meio e um fim. E dentro do início, o início tem 3 partes, o meio tem 3 partes e o fim tem 3 partes. Vocês sabem onde é que vão chegar nisso, né? O mesmo sistema. Aí depois, claro, que depois de você revisar, você vai ver que no início você só precisava de 1 ou 2 partes, ou você que tem que adicionar mais uma, certo? Mas aí são melhorias, né? Mas aí eu tenho o sistema do terço, né? Que tudo pode ser dividido em início, meio e fim. É um sistema bom de produção intelectual, visto que os franceses ainda são mestres nessa área, né? Então nós entramos na parte de priorizar.
Que essa é complicada. Vai ser rápido, mas é complicado. Então você tem um número limitado de decisões por dia. Estimam que seja 24 a 26, uma coisa assim, variando conforme a pessoa. Quanto mais decisões você toma, menor a qualidade das decisões. Sabe por quê? Existe um estresse cognitivo para cada decisão. E toda decisão que você toma, ela afeta você de forma emocional, certo? Ela te drena emocionalmente. É a mesma razão pela qual no início de uma sessão de trabalho, de programação, você sabe tudo como tem que fazer e no final do dia você já não consegue mais produzir, porque você está tomando decisões o tempo inteiro. Como programador, por exemplo, você está tomando às vezes 200, 300 decisões por dia, certo? Então é por isso que no final do dia você não consegue pensar em nada. É essa a razão, certo? Não é porque você está fazendo cálculos, não é porque você está fazendo coisas super complicadas, não, é porque você está fazendo pequenas micro decisões e simulando elas na sua cabeça, certo? Então você não gasta tempo para decidir coisas comezinhas, certo? Escolhe uma opção qualquer e mude quando for necessário, certo? A maior parte das vezes, uma decisão ela não é final e ela pode ser mudada. Então não importa o que você for escolher no final das contas, né? E não é possível que todas as coisas sejam prioridade, sem uma impossibilidade física, certo? Você só pode trabalhar, dado limites da cognição humana, você só pode trabalhar com 3 prioridades. Se você tem 2, já viola leis da física, certo? Então, gerência de tempo, né? Vou fazer uma breve intermissão aqui sobre o sono e a dieta, certo? Então, sono, né? O ser humano ele obedece o ritmo circadiano, né? Circadian, né? Significa que você tem um relógio biológico que varia conforme a pessoa, mas ele tende a ser preciso, certo? Então você tem que ir dormindo sempre no mesmo horário, inclusive, principalmente os fins de semana, certo? Não existe recuperação de sono, ou seja, não existe esse negócio assim de, no sábado eu vou dormir para recuperar. Isso não existe. Você está bagunçando o seu relógio interno e você vai estar cansado no domingo, você vai ouvir a música do Fantástico, né? E vai ficar deprimido, que a segunda-feira tá chegando. Você vai ver o Esporte Espetacular, eu nem sei se isso ainda existe, mas que é o Teledormindo, né? Você vai escutar aquilo, vai ficar chateado. Então, não faça isso. Né? Durma cedo, de preferência, certo? Evite sonecas durante o dia. Tem um processo que é a RM, que é o processo que grava as memórias de curto termo do seu cérebro no HD mental, digamos assim, e ele só deve acontecer uma vez por dia. Ele acontece a partir dos 20, 25 minutos que você está dormindo, certo? Ele acontece em fases diferentes, certo? Então, no momento que isso acontece, ele prejudica a sua memória. E quando você acorda, aquele baque que você está sentindo é porque você ainda estava trabalhando com o cérebro nas ligações neurais ali para gravar as coisas em longo termo. Então você parou na metade para o processo de memorização. Você está se sabotando se você está fazendo sonecas durante o dia, certo? Então corrija a sua dieta, corrija o consumo de açúcar. A gente vai entrar nisso depois, né? Pouca ou nenhuma luz quando você for dormir, de preferência. Sem ruídos, ou de preferência ruídos naturais, certo? Ou seja, bichos, não mosquito, né? Porque mosquito é chato, né? Mas grilos, correnteza, vento, chuva, certo? Porque isso é o normal que a gente escutou durante centenas de milhares de anos, certo? Se você mora na cidade, mude-se. Faça disso um objetivo de vida, certo? Mude para o interior ou para um bairro mais tranquilo, certo? E durma cedo, acorde cedo. Né? Desconfie de pesquisas que provam o contrário. Existe uma grande indústria para te deixar dopado, para te deixar sedado,
certo? Para te vender estimulantes de todos os tipos, de café até outras drogas, certo? E desconfie, certo? Então, na dieta você evita, não quer dizer que você não precisa consumir, né? Porque é meio impossível, né? Evite cafeína, certo? Evite açúcar, evite álcool. Por que que as pessoas consumem a maldita da cafeína? Primeiro, porque é bom, certo? Segundo, porque ela dá uma sensação de que você tem concentração. É apenas uma ilusão, é apenas uma sensação. Os resultados é um falso ganho de produtividade, como eu escrevi ali, certo? Se você comparar com o estado natural, em que você está no pico do seu desenvolvimento, você vai notar que não tem nem comparação, certo? Mas, se é uma coisa que você gosta, vá em frente, só modere, certo? Não seja a pessoa que toma 5, 6 cafés por dia e acha que isso é normal, certo? Até mais, sabe? Faça uma garrafa térmica inteira e acha que isso é maravilhoso. Olha só, eu transformo café em código. O seu código é ruim, meu amigo. É por isso que você está tomando café. Você pare com isso. Então, a hidratação também é importante, certo? Tem uma conta que se faz ali que, sei lá, cada 20 quilos é 1 litro de água por dia. Eu não sei quais são as medidas, mas consulte um médico de preferência, certo? Não sou médico, então consulte um médico, consulte um nutricionista, porque é importante você estar hidratado. Seu cérebro vai funcionar melhor e você vai precisar de menos estimulantes, né? Então, o exercício ele é importante, certo? Então, desconfie de quem diz que não é. O exercício não é para ser assim, tipo um triatlon da vida, para ser uma maratona, ou seja, devagar, pouco tempo. Ritmo é mais do que força, então você faz um pouco por dia, ou um pouco cada X dias, certo? Não crie problemas com seus músculos, suas juntas, certo? Com o coração. Faça do jeito que tem que fazer, mas tenha constância e hábito, né? Dieta mental, como a gente falou, é importante. Evite cultura inútil, certo? Não é algo que vai te dar mais assunto, certo? Para discutir com as pessoas, né? Mas de vez em quando é importante desopilar de forma ritmada. Você não vai fazer maratonas de filmes, certo? Nada, nenhuma bobagem desse tipo. Você faz filmes ou séries, né? Que é o vício do pessoal hoje em dia, né? Não, faz um pouquinho, cada X dias ou cada dia, faz um pouquinho, 15, 20 minutos. As coisas já são feitas para exatamente você ser consumido assim, não ser consumido tudo de uma vez só, certo? Isso não faz bem. Vale lembrar que as pessoas que criam as séries, elas dificilmente veem as próprias séries ou os próprios filmes. Você pode notar, qualquer entrevista com qualquer ator, você viu o filme? Não vi o filme. Por quê? Porque a pessoa estava lá todo dia fazendo aquele negócio por horas e horas e horas. Ela não quer mais ver aquilo. Então, isso é uma dica de como isso é emocionalmente desgastante, né? Então a gente volta na gerência do tempo. Então você escolhe as poucas tarefas do dia, você elimina as tarefas que não pode cumprir, não se comprometa com coisas que você não vai querer fazer no futuro. Isso é uma coisa que todo mundo tem um problema com isso, não tem como evitar, mas completamente, mas né, você tenta. Divida o dia em turnos, né, um turno para tarefas difíceis, que exigem concentração, e outro turno para reuniões, certo? Para quem trabalha em empresas multinacionais, geralmente o turno da manhã é melhor para reunião, porque daí é o que une boa parte das time zones, né? Mas quem tem a opção de preferência de tarde, tende a ser mais tranquilo, né? E é um momento que você tem menos capacidade cognitiva, de certa forma, principalmente depois das 2 da tarde, ou coisa assim, né? Isso tem pesquisas que mostram e tal. Calendário, a gente relembra, né?
Tem que ter uma hora de início e fim em todas as tarefas, mesmo se não tiver sucesso no primeiro momento, em ajustar as horas corretas, você vai melhorando isso, certo? Aos poucos você vai saber o que você consegue resolver, você vai se conhecer, certo? Você vai se surpreender daquilo que você consegue e daquilo que você não consegue fazer, certo? E vamos copiar o Espírito Santo, né? Trabalha e confia, né? Daí, semanalmente, você escolhe um dia para a semana da higiene mental, visual, auditiva, laborativa, ou seja, você escolhe um dia sem fazer ou produzir, de preferência um dia inteiro. Cognitiva, você tenta exercer um pouco de solidão, certo? Ou seja, some do ambiente que você tem bastante gente ao redor e você vai se livrar da serotonina nesse momento, né? Usa um MP3 player enquanto tiver nessa transição, né? E depois você não precisa mais do celular. E o dia em si não importa, né? Mas um dia de semana é a melhor coisa que você pode fazer. Um dia de semana que você não faz nada, ou seja, a famosa folga, que você sai do ambiente que você está para fazer alguma coisa fora de casa, é o melhor dia que tem, certo? E também não é à toa que todas as religiões antigas elas têm um dia que você não faz nada, certo? Essas coisas têm algum motivo de terem sido feitas do jeito que foram, certo? Mensalmente você tira um dia do mês para estar longe de casa, 100% desconectado. Se você não pode, visite parentes. Não tem família, visite amigos. Não tem dinheiro, não precisa ser longe. Se você não tem amigos, você faz alguns amigos. Você dá um jeito, certo? Anualmente, aí você aproveita aquele fim de ano, né? Que são as festas de fim de ano. Aí você reveja os seus planos, você revê todas as listas de planos e faz né, uma limpeza daquilo, né? Então, está implícito que existe um plano multianual, né? Que você vai botar na lista que você vai querer aprender, certo? Onde você quer estar, né, em termos de financeiros, em termos de trabalho, né? Note que eu não botei aqui coisas que você tem que adquirir, porque essas coisas elas vão acontecer quando as outras estiverem preenchidas, né? E coloque pedaços disso no planejamento diário. Vai quebrando isso de forma a caber no planejamento diário. Por quê? Porque se você não conseguir colocar essas tarefas de longo termo no planejamento diário, você nunca vai executar elas. Se você não consegue botar, então você já admita que você não vai conseguir. Ou planeje para alguns anos adiante, certo? Tire um ano sabático, se você tem um extremo privilégio de fazer isso, para fazer, mas não se engane, certo? Aí faz o balanço, né? Observe principalmente o que você conseguiu fazer nesse ano. Isso é uma coisa reveladora, certo? É sensacional você ver assim, pelo menos, sei lá, 100 e poucas tarefas no início do processo feitas durante um ano. É encorajador, certo? Vou fazer um apêndice aqui, a gente está quase no fim, sobre o trabalho remoto, né? Então, coisas adicionais para essa época, né? Separação física, de preferência, entre trabalho e coisas pessoais. Você não tem espaço, então você faz coisas fora de casa. Ver TV, ler, escutar música. Quem sabe dormir, né? Se vestir como se fosse trabalhar, incluindo todos os detalhes, incluindo sapato, certo? Então, use um sapato limpo, que é o sapato de ficar dentro de casa, certo? Se precisar de separação mental incompleta, pegue o seu carro e vá a algum lugar e depois volte, certo? Isso funciona como maneira de treinar o cérebro que existiu uma comuta, né? Uma jornada até o trabalho, né? E a família precisa participar do esquema. Então, seres humanos trabalhando junto com os filhos por milênio sempre foi a regra, certo? Antigamente não existia espaços de trabalho que não seja a própria casa. E antigamente, as cavernas, certo? E todo mundo trabalhava junto, todo mundo tinha suas responsabilidades, certo? Essa divisão que existe hoje, que as pessoas fazem as coisas para os filhos 100% do tempo, é uma coisa artificial e muito recente, certo?
Lembrando, trabalho remoto não está disponível 24/7, fim de expediente, comunicação encerrada, certo? Escolha e-mail ou IM ou gerência de projeto, não é possível atender os 3 de forma adequada, um deles vai sofrer, mesmo se você tenha 2, certo? Se possível, tem espaço em aberto, onde você documenta o que você está fazendo, de forma que outras pessoas vejam, uma web page, um documento que outras pessoas tenham acesso, como se fosse um diário, certo? Então treine as pessoas para ler esse documento, para saberem o que você está fazendo, para elas não perguntarem para você o que você está fazendo. Se a possibilidade de continuar remoto por um longo tempo é real, certo? Essa possibilidade parece bem real, inclusive. Escolha um lugar mais afastado para morar, nem que seja temporariamente, por alguns meses, dentro da possibilidade. Claro, não tá aqui, sempre tudo é dentro do possível, né? Então, as desculpas recorrentes que o pessoal usa, né? Eu não vivo sem celular. Bom, até 91 dava, né? Até 99, 2000 e tantos, ninguém tinha. Virtualmente ninguém tinha. E sem smartphone até 2009, 2010, certo? O mundo continuou existindo, certo? E hoje você não precisa se deslocar. Veja a oportunidade de se livrar de um vício, certo? Isso é coisa importante. Eu não vivo sem meus games da TV. Eu acho que vive bem sim. Teu pai vivia bem, seus avós viviam bem, seus bisavós viviam bem, certo? Eles tinham outras preocupações, certo? Então, aprenda a viver em silêncio. Na dúvida, pergunte para eles como é que eles faziam, certo? Eles vão te dizer, naquela época a gente trabalhava, fazia isso, fazia aquilo. Procure imitar eles, né? Nem tudo precisa ter uma trilha sonora. Às vezes o barulho natural das coisas é a trilha sonora delas, certo? Não tente ignorar tudo que acontece ao seu redor. Outra coisa, ninguém monta um canal de TV procurando entreter ou informar. Essa é a desculpa que o pessoal cria, mas o objetivo é anunciar produtos. É esse o objetivo, certo? E escapismo ele é bom se você está escapando de alguma coisa. A maior parte do tempo a realidade acaba sendo escapismo do vício em jogos. Então a coisa se inverte. Eu vejo muita gente que vive para jogar, certo? Isso é completamente errado, certo? Aí o cara usa a realidade para sustentar o vício. Amigo, você está tão viciado quanto alguém viciado em drogas. Desculpa, é isso que está acontecendo, certo? Reavalie, certo? Procure ajuda. E o problema da vida real, ele vai continuar existindo se você ignora. Ele não vai embora, certo? O meu trabalho não deixa, eu gosto muito desse meu trabalho não deixa. Porque é o seguinte, você tem várias opções, uma delas é assim, você muda isso no seu trabalho ou você muda de trabalho. Faça disso um objetivo profissional, certo? Faça disso uma meta. Isso faz parte do seu desenvolvimento pessoal, inclusive. O desenvolvimento pessoal, ele implica que à medida que o tempo passa e você vai ficando mais velho, você vai ter menos interrupções e vai se focar mais, porque você vai saber mais. Sua produção, inclusive, vai ter mais impacto. Então você não pode se distrair com bobagem, certo? Nem só o dinheiro ele vive o ser humano, ele vive de objetivos pessoais também. Seu trabalho também não deixava trabalhar remoto, até anteontem aí, mas aí, né, de repente pode, né? Então, veja como essas regras, elas são puramente subjetivas, muitas vezes, né? Se você volta no tempo 40 anos antes, em muitos lugares a gente não teria computador para trabalhar com coisas de computador. Tanto que havia uma divisão de tarefas nos CPDs da época. Tinha gente que só lia fita de instrução, ou fita de conferência. Tinha gente que só trabalhava com digitação. Tinha gente que só escrevia os códigos-fonte em cartões perfurados. Elas não tinham acesso ao computador 100% do tempo. Começaram a dar terminais de vidro, né, para as pessoas, ou seja, o famoso terminal, a produtividade explodiu.
Então, não conte com as benesses das empresas, né? Não vai acontecer. Você tem que mudar ou escolher um lugar que deixa você trabalhar do jeito que você quer. Não tem outro jeito. A minha família não me deixa em paz. Eu gosto muito dessa também, né? Então, você peça ajuda da família estendida, certo? Sempre que possível. Eu incluí polícia ali, é verdade. Você é adulto ou adolescente virando adulto, certo? Saiba que ser adulto é mandar, certo? É ter controle da situação, ter as rédeas. Você consegue. Se você não é um adulto ainda, você é estudante, certo? Você está ainda não tem a sua própria família, digamos assim. Você consegue juntar recursos com outros na mesma situação e ir para um coworking ou na casa de alguém para produzir. Você consegue fazer isso muito facilmente. Certo? E a diferença entre os adultos e as crianças é que o adulto é dono do próprio tempo. E também ele é dono das consequências de ser dono do próprio tempo, vale a pena dizer, certo? Não é normal você ter você não ter colaboração da família. Procure resolver esse problema, porque essa situação pode acontecer outras vezes por outros motivos no futuro, certo? E de qualquer forma, o trabalho remoto está virando uma tendência, né? E as melhores vagas elas são em trabalho remoto, a maior parte do tempo. Então, aprenda a se acostumar com isso, né? Bom, eu preciso me manter informado. Para mim, essa é a pior desculpa de todas. Tem gente que realmente acredita nisso. Isso é inacreditável. Em 2021, o pessoal acredita nisso. Não precisa, não precisa. Mas em caso de emergência, né? Caso, sei lá, a Argentina invada o Brasil, certo? Coisas assim. Olha, alguém vai te contar, certo? Alguém vai te interromper e vai dar tempo. Não se preocupe. Então, combine de ser avisado uma pessoa da família, alguns amigos, caso realmente aconteça algo, em termos de desastres naturais, desastres humanos, certo? E leia livros. Se você quer realmente estar informado, a história é cíclica. Leia o que aconteceu e vai acontecer de novo. Tá tudo lá, certo? Não existem surpresas, certo? Bom, eu gosto de esportes, não posso perder o Grenal, certo? Que bom. Mas aí pratique esportes, ao invés de prestar atenção em esportes. Sabe por quê? O ano que vem, os campeonatos eles vão estar ali. No próximo ano também. Próximo ano também. O time não vai deixar de ganhar porque você não está assistindo. Não é assim que funciona, certo? E se você só tem esse assunto, procure ter outros assuntos. Então, estudar e trabalhar é muito pesado. E de fato é. É uma coisa meio estranha da nossa sociedade que a gente permita isso. O correto seria fazer uma coisa de cada vez, né? Ou seja, a sociedade, principalmente a brasileira, é uma sociedade que ela fomenta a procrastinação, né? Então, essas técnicas também elas se aplicam ao estudo, né? Então, estudo é um projeto, certo? Você tem que dar prioridade aos estudos, porque isso é o que vai garantir o mínimo de seu futuro, né? E use um gravador. Quando você for assistir às aulas, né? Não precisa prestar atenção 100% do tempo, a não ser que seja algo visual, como matemática ou coisa assim. Mas às vezes nem isso, viu? Uma vez eu passei numa disciplina de cálculo só gravando e reouvindo as aulas, como se fosse um podcast. Na época não existia esse negócio de podcast, mas funcionou. E essa é a mais padrão, né? Eu não tenho tempo, né? Então, lógico, né? Óbvio, né? Você está fazendo coisa demais. Você tem que fazer menos coisas. E é tão simples quanto parece. Então você diminui as suas expectativas e o número de objetivos, certo? E eu tô cumprindo objetivos que eu setei há mais de 20 anos atrás, hoje. E a vida é assim, certo? Não se desesperem, certo? As reais coisas que são importantes, de fato, elas acontecem no dia a dia, certo? Elas acontecem no futuro, elas acontecem no dia a dia, certo? Bom, aí eu tô tentando as coisas, mas não tem resultado. Vamos fazer um intermission bem rápido aqui. Então, recapitulando.
você tem que desenvolver sistemas, hábitos, você tem que fazer um autotreinamento de pequenas tarefas recorrentes, você tem que se dar pequenas recompensas quando finalizadas, e daí você faz o sistema natural de adicção, de vício, que você tem que trabalhar para você, para os seus objetivos. Você vai errar, com o tempo você vai melhorar, certo? Isso é uma constante da vida. Descomplique a sua vida, daí você elimina sem dó o que complica a vida, certo? Para que as tarefas sejam irresistíveis, que elas sejam automáticas, né? Então você não assina serviços que você não usa, não faça dívidas de algo que você não vai usar frequentemente. Ah, plataforma de cursos. Mas tem todos os cursos do mundo lá. Quantos cursos você vai fazer mesmo, assim? Não valeria mais a pena fazer um no final de semana e acabar com a assinatura? Pense bem. Não condicione o trabalho a ter equipamento melhor. Isso é uma coisa que eu fazia muito antigamente. Até que um dia eu resolvi comprar um computador muito fraco e fazer tudo nele. Aí eu percebi que o problema não é a tecnologia, o problema era eu, certo? Então não condicione certos objetivos a melhores condições de vida, certo? Não espere, depois que conseguir emprego X, depois que me mudar para o lugar X. Não, começa hoje, certo? Que daí o resto vai ser uma consequência, você não vai ser nada importante e não vai ser algo que vai impactar, certo? E quando você chegar lá, vai ter outros problemas. É assim que funciona, certo? Planeje para ter redundância, ou seja, tenha duas, digamos assim, em termos de vestuário, tenha várias roupas do mesmo tipo, certo? Não faça muitas variações de forma que você não tem que escolher, certo? Então foque no básico, planeje, siga os planos, certo? Elas vão falhar? Vão, mas pelo menos você sabe onde que você quer chegar, né? Outra coisa interessante, prepare vestimenta para o dia seguinte, ou seja, não deixe desse tipo de decisão para o dia seguinte. Faça a preparação de refeições, quem gosta desse tipo de coisa, certo? Para não ter a escolha de todo dia, o que eu vou comer, não gaste tempo com isso, certo? E economize agressivamente. Quando você tem mais dinheiro sobrando, você tem maior liberdade de movimento, você aceita menos sapos, você engole menos sapos, digamos assim, bem francamente. Bom, conclusão, né? Produtividade ela é uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa de trabalho, certo? Então nada disso que eu falei é para produzir para a empresa especificamente, é uma coisa para suas ambições pessoais, certo? Produtividade pessoal. E obviamente que nisso você vai se tornar um profissional melhor. Trabalho é só um projeto da sua vida. Lembrem do gráfico em pizza, formato de pizza, né? Você tem que ter outros projetos pessoais. Isso é uma coisa que você tem que ter. Não é hobbies, é projetos, certo? É algo que você executa, certo? Você precisa treinar até para fazer nada. Você precisa treinar. É dificílimo fazer nada. Você tem que ter treinamento, né? E deixar para amanhã significa não fazer, porque o tempo ele não volta. Você pode melhorar de condições de vida, você pode até melhorar de saúde muitas vezes. Você pode melhorar financeiramente, você pode recuperar várias coisas. O tempo ele não é recuperável, o tempo ele não volta, certo? Então cada dia que passa é um dia menos que você tem, certo? Bibliografia, tem uns livros ali que considero importantes, que eu li nos últimos anos ali, né? Eu gosto muito do Cal Newport como autor, tem o Deep Work, Minimalismo Digital, Mundo Sem E-mail, esse é um que eu não comecei ainda, não estou procrastinando, não quero comprar ele agora. Esses do DHH, que é a remoto, escritório não requerido, não tem que ser louco no trabalho, né? E uns livros sobre procrastinação também, né? Eu recomendo muito esse, porque ele foi uma fonte de inspiração e ele mais ou menos confirmou todos os sistemas que eu vinha usando como sistemas efetivos, né? É muito bom, né? Então, a gerência de tempo para administrador do sistema, né? Não trabalhe mais tarde, mas trabalhe de forma inteligente, né?
E é isso aí. Muito obrigado. A gente se fala nas próximas apresentações. Um abraço e descanse.